A República de Platão, livro 1. Sócrates. Fui ontem ao Pirineu com Glauco, filho de Ariston, para orar a deusa e também para me certificar de como seria a festividade que eles promoviam pela primeira vez. A procissão dos atenienses foi bastante agradável, embora não me parecesse superior à realizada pelos trácios. Após termos orado e admirado a cerimônia, estávamos regressando à cidade quando, no caminho, fomos vistos à distância por Polemarco, filho de Céfalo. Ele mandou seu jovem escravo correr até nós, para nos pedir que o esperássemos. O servo puxou-me pela capa por trás, dizendo: Polemarco pede que o esperem. Virei e indaguei onde seu amo se encontrava. Está vindo atrás de mim, respondeu o jovem. Esperem-no. Evidentemente que o esperaremos, declarou Glauco. Polemarco chegou poucos minutos depois, juntamente com Adimanto, irmão de Glauco, com Nicerato, filho de Nícias, e com outros que regressavam da procissão. Polemarco. Sócrates, parece-me que estás indo embora para a cidade. Sócrates. Tua suposição está correta. Polemarco. Estás vendo quantos somos? Sócrates. Sim, estou vendo. Polemarco. Então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. Sócrates. Existe a possibilidade de convencer-vos a permitir que partamos? Polemarco. Será que conseguireis convencer-nos se não quisermos ouvir? Glauco. De forma alguma. Polemarco. Saibais então que não vos ouviremos. Nesse momento, Adimanto perguntou: Desconheceis que esta noite haverá uma corrida com archotes a cavalo em honra da deusa? Sócrates. A cavalo significa que os contendores passam os archotes uns aos outros enquanto correm com seus cavalos? Polemarco. Sim, e haverá também uma festividade noturna digna de ser vista. Iremos assistir a essa festa depois de havermos jantado. Muitos jovens estarão lá e poderemos conversar com eles. Ficai para irdes conosco. Glauco, não há dúvida de que teremos de ficar. Sócrates, se julgas assim, é o que faremos. Dirigimos-nos à casa de Polemarco, onde encontramos seus irmãos, Lísias e Eutidemo, e também Tracimaco, de Calcedônia, Carmantides, de Penéia e Clitofonte, filho de Aristônimo. Havia também o pai de Polemarco Céfalo, e este se me afigurou bastante idoso, pois não me encontrava com ele havia bastante tempo. Estava acomodado numa cadeira, com almofadas, e envergava uma coroa na cabeça, pois tinha ele oferecido um sacrifício no pátio da moradia. Nos sentamos todos em cadeiras junto dele. Céfalo. Tu vens raramente ao Pirineu, Sócrates, para nos visitar. Devias vir mais vezes. Se eu fosse suficientemente forte para caminhar até a cidade, não precisarias vir aqui. Nós nos dirigiríamos à tua casa. No entanto, és tu que tens a obrigação de vir cá mais a miúde, pois para mim, cada vez mais os prazeres do corpo cedem lugar ao desejo e ao deleite da conversação. Dá então a estes jovens o proveito da tua companhia e vem mais vezes a esta casa de teus muito íntimos amigos. Sócrates. Em verdade, Céfalo, eu aprecio conversar com os velhos. Penso que devemos aprender com eles, pois são pessoas que nos antecederam num caminho que também iremos trilhar, para assim conhecermos como é áspero e árduo, ou tranquilo e cômodo. Com certeza, ser-me-ia agradável conhecer tua opinião, porquanto já alcançaste a fase da existência que poetas denominam o limiar da velhice. Como julgas este momento da tua vida? Céfalo, agrada-me, Sócrates, expressar meu pensamento. Cultivo o hábito de encontrar-me com pessoas da mesma idade. Muitos de nós lamentam-se, recordam os prazeres da juventude
e ao lembrar do amor, da boa comida e de outros prazeres, atormentam-se, como pessoas privadas de bens notáveis, que em outra época viviam e que agora não podem mais viver. Vários manifestam pesar pelas ofensas oriundas dos parentes e imputam a velhice a causa de tantos sofrimentos. Contudo, em meu modo de ver, Sócrates, eles se enganam a respeito da verdadeira causa de suas dores, pois se ela fosse realmente a velhice, também eu sentiria o mesmo desconforto, assim como todos aqueles que chegaram a esta fase da vida, não é verdade? Mas a verdade é que tenho encontrado velhos que se expressam de maneira muito diferente. Certa vez indagaram ao poeta Sófocles em minha presença: qual é a tua opinião a respeito do amor, Sófocles? Ainda te julgas capaz de amar? E ele respondeu: falemos baixo. Libertei-me do amor com o prazer de quem se liberta de um senhor colérico e truculento. Naquela época, dei-lhe razão e dou-lhe ainda hoje, Sócrates, porque é bem verdade que a velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a sua justeza, e como se nos libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. No que diz respeito aos desgostos, aos aborrecimentos domésticos, estes têm apenas uma causa, Sócrates, que não é a velhice, mas o caráter dos homens. Se eles tiverem bom caráter e espírito equilibrado, a velhice não lhes será um fardo insuportável. Para os que não são assim, tanto a velhice quanto a juventude lhes serão desgostosas. E eu, encantado com suas palavras e desejoso de continuar a ouvi-lo, provoquei-o e disse-lhe: eu creio, Céfalo, não serem muitos os que apoiam tuas ideias, porque julgam não ser teu caráter, porém a tua riqueza que te ajuda a tolerar bem a velhice. Com efeito, o dinheiro traz muitas compensações. Céfalo, é verdade que não me apoiam, e tem certa razão, apesar de não ser tanta quanto creem. Existe muito de verdadeiro na resposta de Temífocles ao indivíduo de Cefiro, que o insultou, dizendo-lhe que era famoso por causa de sua pátria e não por causa de seus próprios méritos. Eu não teria me transformado num homem célebre se tivesse nascido em Cefiro. Também tu, tão pouco se fostes ateniense. Do mesmo modo, aqueles que, não sendo ricos, se lamentam da velhice, poder-se-ia dizer que se é verdade que um homem bom não pode ser totalmente feliz na velhice, também riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Sócrates, diz-me, Céfalo, tu obtiveste por herança teus bens ou os conquistaste? Céfalo, quando é que conquistei, Sócrates? Como comerciante, fiquei entre meu avô e meu pai. Meu avô, de quem possuo o mesmo nome, recebeu por herança uma fortuna quase igual à que tenho hoje e aumentou-a. Enquanto meu pai, Lisânias, tomou a menor do que é hoje. Eu ficarei satisfeito se não a deixar diminuída a estes jovens, e sim um pouco superior. Sócrates, perguntei-te isto porque pareceu-me que não estimas a riqueza em excesso, ao contrário daqueles que adquirem com o próprio trabalho, os quais a prezam muito mais. Da mesma maneira que os poetas adoram seus versos e os pais aos filhos, um comerciante preza sua riqueza por ser obra sua e também por causa de sua utilidade, igualmente a todos os outros homens. Este é o motivo, porque é difícil a convivência com eles, pois se interessam apenas pelo dinheiro. Céfalo, tens razão, Sócrates. Sócrates, diz-me mais uma coisa: qual foi o maior proveito que recebeste pelo fato de possuíres tão grande fortuna? Céfalo, se eu o disseste, não conseguiria convencer muitas pessoas. Como tu sabes, Sócrates, quando alguém chega à idade em que toma consciência de que logo morrerá, surge-lhe o temor e a preocupação a respeito de assuntos dos quais antes não pensava. Efetivamente,
tudo o que se conta a respeito do Hades, onde serão expiados os atos maus praticados em vida, todas essas fábulas, das quais até então ele fazia troça, agora aterrorizam-no. Sua alma fica inquieta por temer que correspondam à verdade. E esse alguém, devido à debilidade da velhice, ou porque divisa agora com maior clareza as coisas do além, toma-se repleto de desconfianças e receios, inicia a fazer cálculos e analisar se cometeu alguma injustiça com alguma pessoa. E aquele que encontrar em sua vida pregressa muitas maldades, intimida-se, seja acordando numerosas vezes durante a noite, da mesma forma que as crianças, seja esperando alguma desgraça. Ao contrário, aquele que sabe não haver cometido injustiça, sempre alimenta uma doce esperança, benévola ama da velhice, como declara Píndaro. São encantadoras as palavras deste poeta, ó Sócrates, a respeito de quem tiver levado uma existência justa e pura. A doce esperança, que lhe acalenta o coração, acompanha-o, qual amada velhice, a esperança que governa. Mais que tudo, os espíritos vacilantes dos mortais. Palavras maravilhosas. Devido a isto, tenho as riquezas em grande apreço, não para todos, mas somente para aqueles homens moderados e cautelosos. Jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente, nem ser devedor, quer de sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa, e depois falecer sem nada recear. Para isso, a riqueza é de grande serventia. Existem várias outras vantagens, porém, mais do que tudo, a Sócrates é por causa desta finalidade que eu considero a riqueza utilíssima para o homem judicioso. Sócrates, as tuas são palavras maravilhosas, ó Céfalo, mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade e em restituir o que se tomou de alguém. Ou podemos dizer que às vezes é correto e outras vezes incorreto fazer tais coisas. Vê este exemplo. Se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois, havendo se tomado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as devia restituir. Mesmo assim, concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Céfalo, estou de acordo, Sócrates. Sócrates, como vês, justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou. Policarpo, eu digo que sim, Sócrates, pelo menos se acreditarmos em Simonides. Céfalo, deixo-vos com este assunto, visto que preciso ir ternurar o sacrifício. Polemarco, quer dizer que eu não sou o teu herdeiro? Céfalo sorrindo. Não há dúvida que sim, e afastou-se para o seu sacrifício. Sócrates, explique-nos, já que és o herdeiro da discussão, que foi que disse Simonides de tão correto a respeito da justiça? Polemarco, que é justo devolver aquilo que devemos. Julgo ser esta a asserção correta. Sócrates, evidentemente é impossível não dar razão a Simonides, homem sábio e divino. Não obstante, tu, Polemarco, deves saber o significado do que ele diz, ao passo que eu o ignoro. Está claro que Simonides não se expressou a respeito do que falamos, sobre restituir a uma pessoa algo do qual nos foi confiada a guarda, sendo que essa pessoa veio a perder a razão. Contudo, devemos ou não restituir um objeto do qual foi-nos confiada a guarda. Polemarco, claro que devemos. Sócrates, mas de forma alguma deve ser restituído se quem o reclamar tiver perdido a razão? Polemarco, com certeza. Sócrates, então parece-me que Simonides quer dizer outra coisa quando afirma ser justo que restituamos o que devemos. Polemarco, certamente que se trata de outra coisa, por Zeus. Na opinião dele, deve-se fazer sempre o bem aos amigos, nunca o mal. Sócrates, compreendo. Não é lícito devolver a uma pessoa o ouro do qual ela nos confiou a guarda, se essa devolução lhe for prejudicial, e se o que restituem forem seus amigos.
É isto que quis dizer Simonides? Perguntou-lhe Sócrates. Polemarco. Exatamente. Sócrates. E aos inimigos? Devemos restituir algo que por acaso estamos lhes devendo? Polemarco. Com certeza, devemos restituir sempre a todos. Pois em meu entendimento, o que um inimigo deve a outro é, logicamente, o que lhe convém, o mal. Sócrates. Logo Simonides se expressou por enigmas, como usam fazer os poetas, ao declarar o que entendiam por justiça. Aparentemente, para ele, é justo restituir a cada um o que lhe convém, considerando isso, restituir o que é devido. Polemarco. Perfeitamente, Sócrates. Sócrates, por Zeus, portanto, se alguém lhe perguntasse, ó Simonides, a quem e o que dá de devido e conveniente à arte que é denominada medicinal? Em teu entender, que resposta ele daria? Polemarco. Evidentemente que dá remédios, alimentos e bebidas aos doentes. Sócrates. E a que dá o que é devido e próprio à arte da culinária? Polemarco. Temperos aos alimentos. Sócrates. Certo. Agora, a quem e o que dá a arte que chamamos de justiça? Polemarco. De acordo com o que afirmamos anteriormente, ela dá benefícios aos amigos e prejuízo aos inimigos. Sócrates. Logo, o que Simonides entende ser justiça é ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Perguntou-lhe Sócrates. Polemarco. E o que me parece? Sócrates. E quem tem mais possibilidade de ajudar os amigos que sofrem e prejudicar os inimigos, no que concerne a doença e a saúde? Polemarco. O médico. Sócrates. E aos navegantes, relativamente aos perigos numa viagem ao mar? Polemarco. O piloto. Sócrates. E quanto ao homem justo? Em que circunstância e como ele pode ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Polemarco. Penso que seja na guerra, lutando contra uns e aliando-se aos outros. Sócrates. Muito bem. Contudo, amigo Polemarco, o médico é inútil para as pessoas sadias. Policarpo. Concordo. Sócrates. E o piloto também o é para os que estão navegando. Policarpo. Claro. Sócrates. E o homem justo seria igualmente inútil para aqueles que não estão guerreando? Policarpo. Com isto eu não concordo. Sócrates. Portanto, a justiça é útil também durante a paz? Policarpo. Sim. Sócrates. Isto também vale para a agricultura, não é verdade? Policarpo. É. Sócrates. Para conseguirmos os produtos da terra? Policarpo. Sim. Sócrates. E logicamente também a arte do sapateiro. Policarpo. Também. Sócrates. Para podermos conseguir sapatos, certo? Policarpo. Claro que sim. Sócrates. Então, com qual objetivo de uso ou posse de que objeto a justiça é útil em tempo de paz? Policarpo. Para os contratos comerciais. Sócrates. Sócrates. Por contratos comerciais quer dizer as associações ou outro tipo de contrato? Policarpo. As associações. Sócrates. Sendo assim, quem é mais útil no jogo? O justo ou aquele que sabe jogar bastante bem? Policarpo. Ambos. Sócrates. E quem é mais útil para assentar tijolos e pedras? O justo ou o pedreiro? Policarpo. O pedreiro. Sócrates. Então, em qual associação julgas o justo mais útil que o pedreiro e o citarista, da mesma forma que o citarista o é em relação ao justo na arte da música? Policarpo. Creio que nos assuntos monetários. Sócrates. Exceção feita, talvez, Policarpo, para usar o dinheiro como, por exemplo, na ocasião de adquirir ou vender um cavalo em sociedade. Nesse caso, seria mais útil um tratador de cavalos, não achas? Policarpo. Parece que sim. Sócrates. E a respeito de um navio, também é mais útil o construtor ou o piloto, concordas? Policarpo. Sim. Sócrates. Sendo assim, em qual circunstância em que for necessário usar dinheiro ou ouro em sociedade, o homem justo é mais útil que qualquer outro? Policarpo.
na circunstância de desejarmos fazer um depósito em segurança, Sócrates. Sócrates, mas isso significa, quando não utilizamos o dinheiro e preferimos deixá-lo imobilizado, certo? Policarpo, sem dúvida. Sócrates, logo a justiça só é útil quando o dinheiro for inútil? Policarpo, creio que sim. Sócrates, então no caso de precisarmos guardar uma podadeira, a justiça é útil tanto do ponto de vista comum como particular. Contudo, se precisarmos usá-la, é mais útil a arte de cultivar a vinha? Policarpo, parece que sim. Sócrates, tu concluis, portanto, que se quisermos guardar um escudo e uma lira sem usá-los, a justiça é útil. Porém, se desejarmos nos servir deles, é mais útil a arte do soldado e do músico. Policarpo, necessariamente. Sócrates, por conseguinte, a respeito de todas as outras coisas, a justiça é inútil quando nos servimos dela e útil quando não nos servimos? Policarpo, penso que sim. Sócrates, logo, meu amigo, a justiça é muito pouco importante se ela se aplica somente a coisas inúteis. Mas vamos examinar o seguinte: em um combate ou numa luta qualquer, o homem mais capaz de desferir golpes é também o mais capaz de se defender? Policarpo, sem dúvida. Sócrates, e o mais capaz em preservar-se de uma doença não é também o mais capaz em transmiti-la secretamente? Policarpo, creio que sim. Sócrates, mas não é bom guarda de um exercício aquele que furta aos inimigos os seus segredos e seus planos? Policarpo, não resta dúvida. Sócrates, por conseguinte, o hábil guardião de uma coisa é também o hábil ladrão dessa mesma coisa. Policarpo, parece que sim. Sócrates, logo se o homem justo é hábil em guardar dinheiro, ou será também em furtá-lo? Policarpo, teu raciocínio leva a essa conclusão. Sócrates, portanto, o justo apresenta-se como uma espécie de ladrão, e penso que tu aprendeste isto com Homero. De fato, este poeta enaltece o avô materno de Ulisses, Autólico, dizendo que excedia a todos os homens no furto e no perjúrio. Logo parece que a justiça, na tua opinião, na de Homero e Simônides, corresponde a uma determinada arte de furtar, porém, a favor dos amigos em prejuízo dos inimigos. Não era isso que tu dizias? Policarpo, claro que não. Não concordo com o furto, em espécie, em hipótese alguma, eu concordo com o furto. Claro que não, Sócrates. Não sei mais o que eu dizia, no entanto, continuo afirmando que a justiça se resume em ser útil aos amigos. Sócrates, mas tu chamas de amigos aqueles que os outros reputam honestos ou aqueles que são de verdade, apesar de não parecerem, e da mesma forma os inimigos? Policarpo, Sócrates, é natural apreciarmos os que julgamos honestos e não gostarmos daqueles que consideramos maus. Sócrates, mas os homens não podem se enganar, julgando honestos pessoas que não são honestas e pessoas más aquelas que não são más? Policarpo, sim, Sócrates, podem. Sócrates, logo, para os que se enganam, os honestos são inimigos e os desonestos amigos? Perguntou Sócrates. Policarpo, sem dúvida. Sócrates, e apesar disso, reputam justo ser útil aos desonestos e prejudicial aos honestos? Policarpo, parece que sim. Sócrates, contudo, os honestos e bons são justos e não têm capacidade de cometer injustiças. Policarpo, concordo. Sócrates, logo, de acordo com o teu raciocínio, é justo prejudicar os que não cometem injustiças. Policarpo, não, de forma alguma, Sócrates, pois o teu raciocínio está errado. Sócrates, então é justo prejudicar os maus e ajudar os bons? Policarpo, essa conclusão é bem melhor que a precedente, mas não concordo tanto com ela. Sócrates, então, para numerosas pessoas, Policarpo, que se enganaram a respeito dos homens, a justiça justificará prejudicar os amigos, sendo que possuem amigos maus, e ajudar os inimigos, os quais em verdade são bons. E sendo assim, afirmaremos o contrário do que imputávamos a Simônides.
Policarpo, sem dúvida, parece que é isso mesmo. Mas façamos uma correção, pois corremos o risco de não havermos feito uma precisa definição de amigo e inimigo. Sócrates, e de que maneira os definimos, Policarpo? Policarpo, amigo é aquele que parece honesto. Sócrates, e de que maneira corrigiremos a definição? Policarpo, amigo é aquele que parece e realmente é honesto. Aquele que parece honesto, mas não é, apenas aparenta ser amigo, sem sê-lo. A definição é a mesma a respeito do inimigo. Sócrates, por conseguinte, de acordo com teu raciocínio, amigo é um indivíduo bom e inimigo o mal. Policarpo, não é bem assim. Sócrates, então queres que acrescentemos ao que dissemos anteriormente a respeito da justiça, que é justo ajudar o amigo e prejudicar o inimigo. Agora, devemos também afirmar que é justo ajudar o amigo bom e prejudicar o inimigo mau? Policarpo, talvez. Dessa maneira parece-me bem melhor explicado. Sócrates, logo é peculiar ao justo prejudicar a quem quer que seja. Policarpo, não há dúvida de que não devemos pensar dessa forma, por completo. Sócrates, e se fazermos maus aos cavalos, eles tornam melhores ou piores? Policarpo, piores. Sócrates, relativamente à virtude dos cães ou a dos cavalos? Policarpo, a dos cavalos. Sócrates, então, quanto aos cães, a que fizermos mal, eles se tomarão piores em relação à virtude dos cães e não a dos cavalos? Policarpo, exatamente. Sócrates, e quanto aos homens a quem se fez mal, podemos também afirmar que se tomam piores conforme a virtude humana? Policarpo, isso mesmo. Sócrates, mas a justiça não é virtude especificamente humana? Policarpo, sim. Sócrates, por conseguinte, meu amigo, os homens contra quem se pratica o mal tornam-se obrigatórios. Sócrates, por conseguinte, meu amigo, os homens contra quem se pratica o mal tornam-se obrigatoriamente piores. Policarpo, verdade. Sócrates, por acaso é possível a um músico, por intermédio da sua arte, tomar outras pessoas ignorantes em música? Policarpo, isso é impossível. Sócrates, e por intermédio da arte equestre, pode um cavaleiro tomar outras pessoas incapazes de montar? Policarpo, também é impossível. Sócrates, mas através da justiça é possível que um justo tome alguém injusto? Ou de forma geral, pela virtude os bons podem transformar os outros em maus? Policarpo, não podem. Sócrates, realmente, creio que ao calor não é dado esfriar, e sim o contrário. Policarpo, justamente. Sócrates, nem a aridez é dado umedecer, mas o contrário. Policarpo, não há dúvida. Sócrates, nem ao homem bom ser mau, mas o contrário. Policarpo, é o que parece. Sócrates, portanto, o homem justo é bom. Policarpo, evidentemente. Sócrates, então, Policarpo, não é adequado. Então, Policarpo, não é adequado a um homem justo prejudicar seja a um amigo, seja a ninguém, mas é adequado ao seu oposto, o homem injusto. Policarpo, estás dizendo a pura verdade, Sócrates. Sócrates, por conseguinte, se alguém declara que a justiça significa restituir a cada um o que lhe é devido, e se por isso entende que o homem justo deve prejudicar os inimigos e ajudar os amigos, não é sábio quem expõe tais ideias, pois a verdade é bem outra, que não é lícito fazer o mal a ninguém, e em nenhuma ocasião. Policarpo, estou de pleno acordo. Sócrates, sendo assim, lutaremos juntos, tu e eu, contra quem imputar semelhante princípio a Simonides, a Bias, a Pítaco ou a qualquer outro homem sábio. Policarpo, associo-me com prazer à luta, Sócrates. Sócrates, sabe a quem atribuo a asserção de que é justo ajudar os amigos e prejudicar os inimigos? Policarpo, a quem, Sócrates? Sócrates, a Periandro, a Perdicas, a Xerxes, a Ismênio, a de Tebas ou a qualquer outro homem rico
que se considerasais poderoso. Policarpo, eis uma grande verdade. Sócrates, porém, visto que nem a justiça nem o justo nos parecem significar isso, como poderemos defini-los? Repitas vezes enquanto falamos. Trasímaco procura tomar parte da conversa, mas foi impedido pelos amigos que queriam ouvir-nos até o fim. Durante a nossa pausa, após minhas últimas palavras, não pôde mais se conter, erguendo-se no chão como uma fera, lançou-se contra nós, como para nos dilacerar. Polemarco e eu ficamos apavorados, porém, Trasímaco, elevando a voz no meio do auditório, gritou: Que tagarelice é essa, Sócrates? E por que agis como tolos, inclinando-vos alternadamente um diante o outro? Se queres mesmo saber o que é justo, não te limites a indagar e não temes em refutar aquele que responde, mas, tendo reconhecido que é mais fácil indagar do que responder, responde tu mesmo e diz como defines a justiça, e abstente de pretender ensinar o que se deve fazer, o que é útil, o proveitoso, lucrativo ou vantajoso. Exprime-te com clareza e precisão, pois eu não admitirei tais banalidades. Ao ouvir tais palavras, fui tomado de assombro. E olhando para ele, senti-me dominado pelo medo. Creio até que, se não eu tivesse olhado antes que ele me olhasse, eu teria ficado mudo, mas, quando a discussão começou a irritá-lo, olhei em primeiro lugar, de modo que consegui dizer-lhe um tanto trêmulo: Sócrates, não fique zangado, Trasímaco, porque se eu e este jovem cometemos um erro em nossa análise, sabes que foi involuntariamente, pois se estivéssemos à procura de ouro, não nos inclinaríamos um para o outro, prejudicando assim as nossas oportunidades de descoberta. Portanto, não penses que, procurando a justiça como mais preciosa que grandes quantidades de ouro, façamos tolamente concessões mútuas, em vez de nos esforçarmos o mais possível por descobri-la. Não penses isso de forma alguma, meu amigo, mas creio que a tarefa ultrapassa as nossas forças. Por isso é muito mais natural, mas creio que a tarefa ultrapassa as nossas forças. Por isso é muito mais natural para vós, os hábeis, ter compaixão de nós do que testemunhar-nos irritação. Ao ouvir essas palavras, Trasímaco soltou uma risada sardônica e exclamou: Ó Hércules, aqui está a habitual ironia de Sócrates. Eu sabia e disse a estes jovens que não querias responder, que fingirias ignorância, que farias por não responder às perguntas que te fizessem. Sócrates, eis um homem sutil, Trasímaco. Sabias perfeitamente que, se perguntasses a alguém quais são os fatores de 12 e os prevenisse, evita, amigo, de que responderes que 12 é o mesmo que 2 vezes 6 ou 3 vezes 4, ou 6 vezes 2 ou 4 vezes 3, porque não admitirei tal lenga-lenga. Sabias perfeitamente, repito, que ninguém poderia responder a uma pergunta formulada dessa maneira. Porém, se ele te dissesse: Trasímaco, como explicas que eu não responda nada ao que ensinaste antecipadamente? Será que, homem extraordinário, se a verdadeira resposta é uma dessas, não devo dá-la, mas dizer outra coisa diferente da verdade? Ou então, como o explicas, que responderias a isto? Trasímaco, muito bem, se uma coisa fosse semelhante à outra. Sócrates, nada impede, e mesmo que não fosse semelhante, mas que assim se afigurasse a pessoa interrogada, achas que ela deixaria de responder o que lhe parece verdadeiro, quer lhe proibíssemos, quer não? Trasímaco, tu também irás se comportar dessa maneira? Darás uma das respostas que eu te proibir? Sócrates, não me espantaria se, depois de pensar, tomasse essa resolução. Trasímaco, mas veja, se eu provo que existe a respeito da justiça uma resposta diferente de todas essas, e melhor, a que te condenas.
Sócrates, a que poderá ser, senão ao que convém ao ignorante? Ora, convém-lhe ser instruído por quem sabe. Portanto, condeno-me a isso. Trasímaco, tu és encantador, Sócrates, mas, além de pena de aprenderes, também deverás pagar com dinheiro. Sócrates, certamente, quando o tiver. Glauco, mas nós o temos. Se é uma questão de dinheiro, Trasímaco fala, todos nós pagaremos por Sócrates. Trasímaco, percebo claramente, para que Sócrates se entregue à sua ocupação habitual, não deve responder, e quando alguém responde, apodera-se do argumento, refutam. Sócrates, mas como, meu nobre amigo, alguém poderia responder em primeiro lugar se não sabe e se confessa não saber, e se além disso, caso tenha uma opinião sobre o assunto, é proibido de dizer o que pensa por uma pessoa de grande autoridade? És tu que deves falar, dado que pretendes saber e ter algo a dizer. Não te esquives, portanto, dá-me o prazer de responder e não uses de parcimônia para instruir Glauco e os outros. Após eu proferir essas palavras, Glauco e os outros pediram-lhe que não se esquivasse. Percebia-se claramente que Trasímaco desejava falar para se distinguir, julgando ter uma excelente resposta a dar, mas aparentava insistir para que fosse eu a responder. Por fim, cedendo, exclamou: Trasímaco, e esta a sabedoria de Sócrates, recusar-se a ensinar, ir instruir-se com outros e não se mostrar reconhecido por isso. Sócrates, tens razão, Trasímaco, quanto a isso, e quanto ao fato de que me instruo com outros, mas estás enganado ao pretender que não lhes pago na mesma moeda, pois eu pago na medida em que posso. Ora, não posso senão aplaudir, porque não possuo riquezas, mas a alegria com que eu faço, quando julgo que alguém fala bem, tu a conhecerás logo que me tenhas respondido, porque eu julgo que falarás bem. Mas, quando a discussão começou a irritá-lo, olhei-o em primeiro lugar, de modo que consegui dizer-lhe um tanto trêmulo: Não fiques zangado, Trasímaco, porque se eu e este jovem cometemos um erro em nossa análise, sabes que foi involuntariamente, pois se estivéssemos à procura de ouro, não nos inclinaríamos um para o outro, prejudicando assim as nossas oportunidades de descoberta. Portanto, não penses que procurando a justiça como a mais preciosa que grandes quantidades de ouro, façamos tolamente concessões mútuas em vez de nos esforçarmos o mais possível por descobri-la. Não pense isso de forma alguma, meu amigo, mas creio que a tarefa ultrapassa as nossas forças. Por isso, é muito mais natural para vós, os hábeis, ter compaixão de nós do que testemunhar nossa irritação. Trasímaco. Ouve então o que eu digo, Sócrates. Eu digo que a justiça é simplesmente o interesse do mais forte. Então, que esperas para me aplaudir? Vai te recusar. Sócrates, em primeiro lugar, deixa que eu compreenda o que dizes, porque ainda não entendi. Pretendes que justiça é o interesse do mais forte. Mas como entendes isso, Trasímaco? Com efeito, não pode ser da seguinte maneira: se Polidamas é mais forte do que nós, e a carne de boi é melhor para conservar suas forças, não dizes que, também para nós, mais fracos do que ele, esse alimento é vantajoso e ao mesmo tempo justo? Trasímaco. És um cínico, Sócrates. Tomas as minhas palavras por onde podes atacá-las melhor. Sócrates. De forma alguma, nobre homem, mas experimentei-te mais claramente. Trasímaco. De acordo, tu sabes que entre as cidades, umas são tirânicas, outras democráticas, outras aristocráticas. Sócrates. Logicamente que sei. Trasímaco. Portanto, o setor mais forte em cada cidade é o governo? Sócrates. Sim. Trasímaco. E cada governo faz as leis para o seu próprio proveito. A democracia, leis democráticas, a tirania, leis tirânicas e as outras, a mesma coisa. Estabelecidas estas leis, declaram
justo para os governos ou seu próprio interesse, e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando de injustiça. Aqui tens homens excelentes, o que afirmam. Em todas as cidades, o justo é a mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído. Ora, este é o mais forte, de onde se segue, para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares o justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. Sócrates, agora compreendo o que dizes, procurarei estudá-lo. Portanto, também tu, Tracínco, respondeste que aquilo que é vantajoso é justo. Depois de me teres proibido de dar essa resposta, acrescentando, contudo, o interesse do mais forte. Tracímico, uma pergunta. Tracímico, uma pequena adição, talvez. Polidamas, atleta de enorme compleição, vencedor de Jogos Olímpicos, 408. Nota. Sócrates, ainda não é evidente que seja grande, mas é evidente que é necessário examinar se falas a verdade. Reconheço que o justo é algo vantajoso, mas tu acrescentas a definição que o interesse do mais forte. Por mim, ignoro, preciso analisar. Tracínco, analiso. Sócrates, assim farei. Agora diz-me, não julgas ser justo obedecer os governantes? Tracínco, julgo sim. Sócrates, mas os governantes não são sempre infalíveis ou possíveis de se enganarem? Tracínco, é evidente que são possíveis de se enganarem. Sócrates, logo quando elaboram leis, fazem nas boas e nas más. Tracínco, é assim que eu penso. Sócrates, as boas leis são aquelas que instituem o que lhes é vantajoso, e as más o que lhes é desvantajoso. Tracímico, sim. Sócrates, mas o que eles instituíram deve ser obedecido pelos governados? É nisto que consiste a justiça? Tracímico, com certeza. Sócrates, logo, na tua opinião, não apenas é justo fazer o que é vantajoso para o mais forte, mas também o contrário, o que é desvantajoso. Tracímico, que estás dizendo, Sócrates? Sócrates, o que tu mesmo dizes, penso. Examinemos melhor. Não concordamos que, às vezes, os governantes se enganam quanto ao que é melhor, impondo determinadas leis aos governados? E que, por outro lado, é justo que os governados obedeçam ao que lhes ordena os governantes? Não concordamos? Tracímico, sim. Sócrates, então, acredita também justo fazer o que é desvantajoso para os governantes e para os mais fortes, quando os governantes inadvertidamente dão ordens que lhes são prejudiciais, porquanto tu afirmas ser justo que os governados façam o que ordena os governantes. Portanto, sábio amigo, Tracímaco, não decorre necessariamente que é justo fazer o contrário daquilo que dizes. Com efeito, ordena-se ao mais fraco que faça o que é prejudicial ao mais forte. Polemarco, por Zeus, Sócrates, isso é claríssimo. Clitofonte, se ao menos testemunhasses por ele. Polemarco, e quem necessita de testemunho? Tracímaco, reconhece que às vezes os governantes fazem leis que lhes são prejudiciais e que é justo que os governados obedeçam a tais leis. Clitofonte, com efeito, Polemarco, Tracímaco afirmou ser justo que sejam obedecidas as ordens dadas pelos governantes. Polemarco, de fato, Clitofonte, Polemarco considerou justo o que é vantajoso para o mais forte. Ao enunciar estes dois princípios, reconheceu também que às vezes os mais fortes dão aos mais fracos e aos governados ordens que são prejudiciais a eles mesmos. Destas declarações decorre que a justiça é tanto a vantagem como a desvantagem do mais forte. Clitofonte, mas ele definiu como vantagens do mais forte o que o mais forte crê ser vantajoso para ele. É isso que o mais fraco tem de fazer, e foi isto que Tracímaco considerou justo. Polemarco, ele não se expressou deste modo. Sócrates, isso não importa, Polemarco. Porém, se agora Tracímaco se expressa assim, admitamos que é assim que o entende. Diz-me, Tracímaco, entendes por justiça o que parece vantajoso para o mais forte?
quer isso lhe seja vantajoso, quer não. Podemos dizer que te expressas assim? Tracímico, de forma alguma. Acreditas que julgo aquele que se engana o mais forte no momento em que se engana? Sócrates, assim acreditava quando tu reconheceste que os governantes não são infalíveis, mas que podem enganar-se. Tracímico, eis um difamador, Sócrates. Quando discutes, por acaso consideras médico aquele que se engana em relação aos doentes no mesmo instante e enquanto se engana? Ou calculador, aquele que comete um erro de cálculo no preciso momento em que comete o erro? Não, um modo de falar, acredito, quando dizemos: o médico se enganou, o calculador e o escriba se enganaram, mas julgo que nenhum deles, na medida em que é o que denominamos, jamais se engana, de modo que, para falar com precisão, visto que queres ser preciso, nenhum artesão se engana. Aquele que se engana o faz quando a ciência o abandona, no instante em que não é mais artesão. Assim, artesão, sábio ou governante, ninguém se engana no exercício das suas funções, apenas de todos dizerem que o médico se enganou, apesar de todos dizerem que o médico se enganou, que o governante se enganou. Portanto, admito que tenha respondido há pouco neste sentido, mas, para me expressar de forma mais exata, o governante, enquanto governante, não se engana, não comete um erro ao fazer passar por lei o seu maior interesse, que deve ser realizado pelo governado. Desse modo, como Nomido, afirmo que a justiça consiste em fazer o que é vantajoso para o mais forte. Sócrates, que seja Tracímico. Pareço ter um difamador? Tracímico, exatamente. Sócrates, acha que te inquiri como fiz com premeditação para te prejudicar na discussão? Tracímico, com toda certeza, mas não terás êxito, porque não poderás esconder-se para me prejudicar, nem me dominares pela violência na disputa. Sócrates, eu nem sequer o tentarei, homem bem-aventurado. Porém, para que isso não aconteça, define claramente se entendes no sentido vulgar ou no sentido exato de que acabas de falar os termos governante mais forte para a vantagem de quem será justo que o mais fraco trabalhe. Tracímico. Entendo o governante no sentido exato da palavra. Para isso, tenta prejudicar-me ou caluniar-me, se puderes, mas não é capaz. Sócrates, crês que sou louco a ponto de tentar tosquiar um leão ou caluniar Tracímico? Tracímico, a verdade é que tentaste, embora inutilmente. Sócrates, chega com este palavreado. Mas diz-me, o médico, no sentido exato do termo de que falavas, ainda há pouco, tem por objetivo ganhar dinheiro ou tratar os doentes? Mas fala-me do verdadeiro médico. Tracímico, tem por objetivo tratar os doentes. Sócrates, e o piloto? O verdadeiro piloto é chefe dos marinheiros ou marinheiro? Tracímico, chefe dos marinheiros. Sócrates, não penso que se deva ter em conta o fato de navegar para que os denominemos marinheiro. De fato, não é por navegar que o denominamos piloto, mas devido à sua arte e ao comando que exerce sobre os marinheiros. Tracímico, concordo. Sócrates, portanto, para o doente e o marinheiro existe alguma vantagem? Tracímico, sem dúvida. Sócrates, e a arte não objetiva? Procurar e proporcionar a cada um o que é vantajoso para ele? Tracímico, sim. Sócrates, mas para cada arte existe outra vantagem, além de ser tão proferida. Sócrates, mas para cada arte existe outra vantagem, além de ser tão perfeita quanto possível. Tracímaco, qual é o sentido da tua pergunta, Sócrates? Sócrates, este. Se me perguntasses se é suficiente ao corpo ser corpo ou se tem necessidade de outra coisa, responder-te-ia certamente que tem necessidade de outra coisa. Para isso é que a arte médica foi inventada, porque o corpo é defeituoso e não lhe é suficiente ser o que é. Por isso, para lhe proporcionar vantagens, a arte organizou-se. Parece-te que tenho ou não razão? Tracímico, tens razão.
Sócrates, mas então a medicina é defeituosa? Geralmente, uma arte exige certa virtude, como os olhos, a visão, ou as orelhas, a audição, pelo fato de que estes órgãos necessitam de uma arte que examine e lhes proporcione a vantagem de ver e ouvir. E nessa mesma arte existe algum defeito? Cada arte exige outra arte que examine o que lhe é vantajoso, e esta, por sua vez, outra semelhante, e assim até o infinito. Ou exageram ela própria o que lhe é vantajoso, ou não precisa nem dela própria, nem de outra para remediar a sua imperfeição. Pois nenhuma arte apresenta defeito ou imperfeição, e não deve procurar outra vantagem exceto a do indivíduo a que se aplica. Ela própria, quando verdadeira, está isenta de mal e é pura, enquanto se mantiver rigorosa e totalmente de acordo com a sua natureza. Analisa, tomando as palavras no sentido exato de que falavas. É assim ou não? Tracínico, parece que sim. Sócrates, portanto, a medicina não objetiva a sua própria vantagem, mas a do corpo. Tracínico, certamente. Sócrates, nem a arte equestre é a sua própria vantagem, mas a dos cavalos. Nem, em geral, qualquer arte tem por objeto a sua própria vantagem, pois não necessita de nada, mas a do indivíduo a que se aplica. Tracímico, e assim que me parece. Sócrates, mas Tracímico, as artes governam e dominam o objeto sobre o qual se exerce. Ele concordou comigo neste ponto, embora a muito custo. Sócrates, portanto, nenhuma ciência procura nem prescreve a vantagem do mais forte, mas do mais fraco que lhe é sujeito. Também concordou comigo neste ponto, mas só depois de ter procurado uma constatação. Quando cedeu, eu lhe disse: Sócrates, portanto, o médico, na medida em que é médico, não objetiva nem prescreve a sua própria vantagem, mas a do doente. Com efeito, reconhecemos que o médico, no sentido exato da palavra, governa o corpo e não é o homem de negócios. Não reconhecemos? Ele concordou. Sócrates, e que o piloto, no sentido exato da palavra, lidera os marinheiros, mas não é marinheiro? Tracínco, foi o que reconhecemos. Sócrates, consequentemente, um tal piloto, um tal governante, não objetivará e não prescreverá a sua própria vantagem, mas sim a do marinheiro, do indivíduo que ele governa. Ele concordou com grande dificuldade. Sócrates, sendo assim, Tracínico, nenhum governante, seja qual for a natureza da sua autoridade, na medida em que é governante, não objetiva e não ordena a sua própria vantagem, mas a do indivíduo que governa e para quem exerce sua arte. É com vista ao que é vantajoso e conveniente para esse indivíduo que diz tudo o que diz e faz tudo o que faz. Estávamos neste ponto da discussão e era claro para todos que a definição da justiça tinha sido virada do avesso quando Tracímaco, em lugar de responder, gritou: